Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos falar hoje sobre o quarto mandamento, que é honrar pai e mãe. Esse mandamento, ele inicia a segunda tábua das leis de Deus. O que é honrar pai e mãe? É dar crédito, merecimento, exaltar o pai e a mãe. Como que um filho ou uma filha pode fazer isso no dia a dia? Pela obediência. Para a gente entender mais profundamente sobre a questão da honra aos pais, a gente tem que entender sobre hierarquia. Tem gente que tem uma dificuldade em se submeter a alguém que está numa posição superior a ela, seja na empresa, na família, em algum lugar onde tenha essa presença de autoridade. A família é a primeira instituição criada por Deus e também no âmbito social é a primeira que a gente vai ter o contato. Você nasce numa família e essa instituição é que vai nos guiar, nos ensinar como viver em sociedade. Então, a família, ela vai ajudar a sociedade no seu funcionamento. E como que se dá isso? Quando a gente olha para as leis de Deus e percebe que Deus instituiu a família e nos mostra como que a hierarquia é fundamental para que as coisas fluam e aconteçam e funcionem. Então, dentro de casa, a autoridade é dos pais. Os filhos têm que prestar obediência aos pais. Antes dos pais, é Deus. Temos que prestar obediência a Deus. Então, a função dos pais é educar os filhos segundo os preceitos de Deus. Porque os filhos, eles têm que ser conduzidos. Através dos pais é que os filhos vão ser direcionados para Deus. Essa é a função dos pais, entre outras. Então, quando um pai está ajudando seu filho a crer em Deus, a honrar a Deus, a obedecer a Deus, ele está cumprindo o seu papel de pai. E a mãe também vai conduzir o filho para Deus. Os pais juntos que têm essa missão. Além de que sustentar o filho, cuidar do filho, até que ele atinja a maioridade e vá constituir a sua própria família. Então, quando os pais perdem a referência da sua missão e sai desse propósito que é levar os filhos para Deus, há um conflito dentro de casa. Por quê? Numa hierarquia, todos que estão abaixo, eles vão se submetendo em amor. Então, quem exerce a autoridade, exerce no amor. Se
quando uma pessoa ela está numa posição de autoridade e não exerce por amor, o outro não é obrigado a submeter, porque está contra a consciência da própria pessoa, que a gente fala de abuso de poder, abuso de autoridade. Então, se todos se submetessem a Deus, todas as autoridades que viriam na sequência fariam o mesmo propósito, que é conduzir as pessoas para o bem comum, o bem de todos, o bem do grupo. O que acontece hoje que a gente vê? Inverteu-se os valores e numa sala de aula o professor é a autoridade ali dentro. Ele está na função de ensinar o aluno a matéria. Mas o aluno não quer se submeter àquela autoridade e quer fazer do jeito dele, desrespeitando as regras. Porque o que está acontecendo nessa situação é uma situação de rebeldia. E onde que nós encontramos a questão da rebeldia na Bíblia? Lá em Gênesis, quando Lúcifer, por rebeldia, não quis se submeter ao domínio de Deus. Então, todas as vezes que a gente se comportar com uma resistência de se submeter a alguma autoridade que está desempenhando o seu papel para o bem comum, nós estamos sendo rebeldes. Então, nós estamos nos colocando iguais a Lúcifer. E isso não vai ter boas consequências, como não teve para Lúcifer. Além de atrapalhar o todo, a lei de Deus, ela é bem clara, a lei divina, que é a lei do retorno. Tudo que você faz retorna para você. Se você faz o mal vai retornar para você. Se você faz bem, vai retornar para você. É a lei do retorno. Independente da questão moral, isso vai retornar. E quando a gente ouve que a esposa vai se submeter ao marido, ela vai se submeter ao marido em amor, porque aquele marido está exercendo a autoridade em amor. Mas o que a gente vê na prática são abusos de autoridade e violência doméstica, onde o marido quer abusar do seu papel e se submeter, fazer com que a esposa se submeta a ele em humilhação. Aí é diferente. É diferente porque está quebrando a lei de Deus. Todos nós, independente da posição que a gente ocupa, nós temos que nos submeter a Deus. Deus institui as autoridades, mas essas autoridades têm que caminhar na justiça de Deus, que é o bom para todo mundo. E aquilo que vai ferir a dignidade humana já saiu dos propósitos de Deus, então a pessoa não pode submeter, porque isso seria um mal tão grande que faria para ela mesma, que ela acabaria adoecendo de todas as formas, psiquicamente, fisicamente. Então, a gente percebe que existe uma linha muito tênue
do que eu posso me submeter, daquilo que eu não devo me submeter. Por isso é importante a gente saber os papéis que a gente tem que cumprir na sociedade. O pai, ele constitui a família no amor para com a esposa. Então, aqui já inicia de uma forma correta a base da família. Em amor, os dois se unem. Perante Deus, eles fazem a promessa de ser fiéis um ao outro, de caminharem juntos. E vêm os filhos. Então, esses filhos vão ser ensinados respeitando a lei do amor, que é a lei de Deus. Então, o homem, ele tem que saber o papel dele, a mulher, o papel dela, no lar. Porque a Bíblia diz: a mulher sábia edifica o lar. A tola destrói o seu próprio lar. Não tem como ficar competindo. Esse não é o papel do casal. Um competir com o outro. Não. Um respeitar o outro. Cada um nas suas limitações e nos seus propósitos. A mulher, ela tende a ser mais sentimentalista. O homem tende a ser mais racional e mais firme. Daí, os dois juntos formam um equilíbrio de uma harmonia, onde os filhos vão vendo esse exemplo e vão internalizar aquilo que eles estão vendo, como que funciona um casamento de respeito. Quando um casal discute na frente dos filhos, o que eles estão fazendo? Eles estão mostrando para os filhos, para a criança, que aquele lar é vulnerável, não é um lar seguro. Existe discordâncias? Sim, existe. Cada um tem uma opinião. Mas essa questão, ela é do casal, ela não é da família. Porque ali quem está à frente da família são os pais. Então, se tiver alguma divergência de opiniões, este casal tem que conversar entre eles, longe dos filhos. Ah, mas por que eu tenho que conversar longe dos filhos? Porque aqueles filhos, eles têm que ver nos pais a segurança. Os pais têm que passar que tudo está sob controle, que eles não precisam se preocupar, que os pais sabem o que estão fazendo. Isso transmite para os filhos uma segurança tão grande que eles vão passar a admirar os pais. E aí, por causa disso, não é difícil para o filho honrar o pai e a mãe. E esse honrar pai e a mãe vai se estender também na velhice dos pais, porque os filhos vão cuidar dos pais quando estiverem velhos, quando não conseguirem cuidar de si mesmo, porque eles viram ao longo da vida como que os pais foram fiéis naquela missão de conduzir um lar, conduzir a família, fazer da casa um lar, porque nem toda casa é um lar.
Então, todas as atitudes nossas, nós temos que entender que ela sempre vai repercutir no outro. E todas as coisas que nós fazemos têm consequências e volta para nós. Nós temos que pensar isso. Quando um filho vai para a escola e ele vai com essa mentalidade de saber o porquê que a gente obedece às autoridades, ele vai ser um aluno que não vai dar trabalho. Os pais não vai precisar estar comparecendo na escola porque a diretora mandou chamar, porque o filho está dando trabalho na escola, porque está violento. Toda criança, ela mostra, através dos seus próprios sintomas ou dos seus comportamentos, aquilo que está acontecendo na casa dela, na família dela. Ela é como se ela fosse um espelho. Ela vai refletir aquilo que ela está vendo acontecer ali. Então não há como a criança ter um comportamento que ela não viu acontecer em casa. Não há como ela ter uma linguagem que ela não escutou em casa. Aí você pode falar, mas eu não falei alguma coisa, nem meu marido, mas ela está falando dessa maneira. Ela está tendo acesso a redes sociais onde não poderia ter acesso. Quem controla isso? Os pais. Não tem como delegar essa missão. Não tem como eu deixar para babá, para a professora ou para os avós essa missão de educar. Essa missão é exclusivamente dos pais, do pai e da mãe. Então, tudo começa, porque uma coisa que a gente faz, ela vai fazendo uma sucessão de erros. Se a gente erra no início, isso vai desdobrando e toma uma forma que a gente vai perdendo o controle. Por isso que nós temos, desde o início, nos submeter a Deus. Ele é o Pai, a quem a gente tem que honrar e submeter em obediência. Depois, os nossos pais que nos deram a vida. Sem eles, a gente não estaria aqui. Isso já é uma questão de honra. Os pais erram, sim, tentando acertar. Não existe perfeição, mas existe um esforço de querer o bem dos filhos. Então, o filho vê o esforço do pai, da mãe. Não é do jeito que ele queria que fosse, mas é aquilo que ele está vendo, que o pai está se empenhando. Isso já é uma questão de honra para o pai e para a mãe. Mas os pais também têm que repensar a atitude deles para com os filhos. E os filhos perceber nos pais o esforço que eles fazem para criar, para dar a subsistência, questão financeira. E isso já é motivo de gratidão e honra para os pais. Só que não pode ficar só nisso. Todos temos que nos esforçarmos para que as coisas deem certo. Não podemos delegar aquilo que é nossa tarefa para outra pessoa fazer. Nós temos que entender que
cada um de nós temos a nossa contribuição, e isso é muito importante. Então, na sala de aula, o professor é a autoridade. Se o professor está abusando da autoridade ou não está ensinando aquilo que ele tem que ensinar, não é discutindo com o professor na sala de aula que vai resolver. Tem que levar ao superior do professor, que no caso é a diretoria da escola. Porque se uma mãe não concorda com o que o professor está fazendo na sala de aula e vai até a escola brigar com o professor, discutir com o professor o que ela está ensinando para o filho dela, desrespeitar as autoridades. E isso vai voltar para ela. Quando essa criança crescer e for adolescente, ele aprendeu a desrespeitar a autoridade, ele vai fazer o quê? Desrespeitar a própria mãe. Porque enquanto é criança, você consegue controlar um pouco mais do que na adolescência. Então, quando é criança que vai se educando para que seja moldado um adulto mais saudável, com menos conflito, não com conflito nenhum, não existe isso. Com menos conflito, com pessoas que não sofrem diante de tantas frustrações que a vida vai trazer, porque tem uma base boa, tem um alicerce bom. Então, dos vídeos anteriores que a gente veio falando sobre vários assuntos, principalmente as questões dos pecados mortais e veniais, isso tudo influencia em como que a pessoa está vivendo a própria vida e como que ela está deixando os exemplos para os que vêm depois dela. No caso dos pais, os filhos. Como que uma família destruída interfere grandemente na sociedade. Um exemplo. A criança chega com um objeto em casa que a mãe sabe, a mãe e o pai, mais a mãe, que geralmente é a mãe que fica tomando conta do material escolar da criança. Não que o pai não tome conta, mas a maioria das mães é que fica por conta disso. A criança chega com um lápis diferente, com uma borracha, qualquer coisa, um brinquedo pequenininho, insignificante. A criança chega com isso em casa. É claro que a mãe tem que perguntar de onde veio isso. Não fazer vistas grossas. Ah, porque eu não tenho condição de comprar, ele veio com isso, eu vou deixar para lá, pelo menos ele tem. Não. A questão moral é muito importante para a criança, daquilo que me pertence e daquilo que não me pertence é do outro. Porque essa criança vai crescer, vai se tornar um adulto. E ela tem que ter isso bem enraizado dentro dela, para não ficar desesperado o dia que ela desejar um objeto que ela não tiver condições de comprar, para ela não ir lá e pegar do outro aquilo que ela não tem condições de comprar. Ou futuramente, para ela não ficar desesperada quando ela perder o emprego e pensar em acabar com tudo porque perdeu o emprego e aquilo para ela era tudo. Não. A base está na infância, na educação que os pais dão para ela. Então, quando a gente fala honrar pai e mãe, é dar a devida honra, mas os pais também têm seus deveres.
filho tem que honrar pai e mãe. Eles têm que honrar os pais. Porque, pelo princípio da vida, por si só os pais já estão num nível superior a eles. Claro. Mas os pais têm que entender que eles têm uma responsabilidade enorme dentro de casa e na sociedade, com a educação dos filhos. Esse mandamento, honrar pai e mãe, que Deus fala no 4º mandamento, ele vem com uma promessa. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias. Deus dá uma promessa para quem honra o pai e a mãe. Mas nós, pais e mães, nós temos que pensar. Nós também temos que ajudar nossos filhos a nos honrarem. Com os nossos exemplos, com a nossa firmeza no amor por eles. E sempre conduzir seus filhos a Deus. Vamos supor que o tempo passou e lá atrás você, mãe, você, pai, não tinha essa consciência que você tem hoje. Ainda é tempo. Ainda é tempo. Sempre vai ter tempo. Enquanto estamos vivos, sempre vai ter tempo. Porque Deus está acima do tempo. Eu não fiz isso que eu deveria fazer pelo meu filho. Hoje meu filho me trata assim, ele não me honra, porque eu errei com ele. Tá bom? Mas ainda é tempo, porque você está vivo, seu filho está vivo. No caso dos pais que estão vivos e têm o arrependimento de não ter ensinado seus filhos a ir para Deus. Como que se recupera esse tempo perdido? Já que a gente não consegue voltar no passado e fazer diferente. Não existe uma máquina do tempo que a gente possa voltar e consertar os erros que a gente cometeu lá no passado. Como que nós fazemos isso se a gente não tem essa máquina do tempo? Com oração. A oração, ela alcança o passado, o presente e o futuro. Porque ela é um instrumento de Deus e como instrumento de Deus, ela vai em todas as direções e conserta aquilo que ficou errado lá no passado. Um exemplo disso é Santa Mônica. Santo Agostinho era um caso perdido para qualquer pessoa que visse com os olhos naturais. Não daria nada para aquele rapaz. Ele fez da vida dele uma verdadeira perdição e cometeu vários pecados mortais. Se ele tivesse morrido naquela época que ele estava cometendo esses pecados mortais, sem o arrependimento, mesmo na hora da morte, ele estaria no inferno. Mas ele teve uma mãe que rezou por muitos anos, 33 anos, pelo seu filho. E rezou constantemente. E a oração atravessou o tempo e foi lá na infância de Santo Agostinho. E começou a dar a base, a semente. Ele já adulto. Mas a oração, ela transcende o tempo. E ficou rezando. E rezou muito. E ela pedia muita ajuda de Santo Ambrósio, que na época ele era bispo. E ele ajudava ela em orações. Qual foi o milagre? Ele se transformou da água para o vinho.
e se tornou bispo da igreja, doutor da igreja e santo. Esse é um exemplo que nós, mães, não podemos esquecer. Não importa o que aconteceu lá no passado. Hoje pode ser feito muita coisa pelos filhos. A oração. Incessantemente. Bater na porta de Deus até que ela se abra para alcançar a graça de levar os filhos para Deus. Essa é a missão dos pais. E a missão dos filhos, honrar os pais. Com essa reflexão, para que possamos ter mais fé e acreditar que o nosso Pai Celeste, Ele é poderoso para mudar a nossa história, a nossa vida, a vida dos nossos filhos. Temos que crer. E não por vistas. Fé não é aquilo que você está vendo. Fé é aquilo que você espera que aconteça em Deus. E vai acontecer. Isso é fé. Ver para crer não é fé. Primeiro você crê, depois você vai ver. Então, até o próximo vídeo com o próximo mandamento de Deus. Até mais.